vamos falar um pouquinho sobre essa religiosidade que te afasta de Deus. Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Escrita Real, mais um vídeo dessa série Ponta Cabeça, que é baseado no livro do Donald Kraybill, O Reino de Ponta Cabeça. Acredito que você já deve ter ouvido falar sobre esse livro, que é maravilhoso, e por isso que nós estamos falando aqui dele nessa série. Eu e a Evelyn ficamos apaixonadas por esse livro, porque ele traz uma compreensão melhor da palavra de Deus, principalmente dos evangelhos de Cristo. A gente vai entender muita coisa, por que Jesus fez o que ele fez, por que ele fez certas perguntas, por que Jesus passou por certos lugares. Sim, maravilhoso. Então ele te dá um panorama histórico daquela época, gente. Maravilhoso, nós recomendamos. Se você já conhece, então vai saber mais ou menos o que a gente vai falar aqui no vídeo. Mas antes de continuarmos, gostaria de pedir para que você curta, comente, compartilhe, também não deixe de se inscrever no canal se você é novo aqui, ainda não é inscrito. Bom, eu vou falar sobre essa religiosidade que te afasta de Deus. Interessante que esse capítulo, exclusivamente, o autor vai mostrar por que Jesus bateu tanto de frente com os religiosos, com os fariseus, com os saduceus. Por que Jesus mexeu tanto com a cultura ali judaica naquela época? Interessante que Jesus vai curar os sábados, mas a lei dizia que não podia fazer nada no sábado. Parece que Jesus ali está indo contra a palavra de Deus. Mas o autor ele vai esclarecer que Jesus, pelo contrário, ele veio cumprir a lei. O que Jesus discordou, muitas das vezes, foi com a tradição oral dos religiosos. Acontece que Jesus, trouxe os mandamentos. Nós lemos lá na Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia, que vai mostrar Deus estabelecendo mandamentos, leis. Só que com o passar do tempo, passando ali de geração em geração por meio oral, não havia escrita, então era oralidade, acabou que com um certo tempo tiveram que esclarecer muitos mandamentos. E com isso foi se tornando ali muitas tradições orais. Então a lei, o mandamento ali registrado que Jesus veio cumprir, com o passar do tempo ele foi se tornando uma tradição oral. Então, exemplo, do sábado, Deus mandou, pediu para o povo não trabalhar no sábado, senão seria morto. O sábado, qual era o princípio dele? De descanso, para que o povo que estava acostumado ali, escravizado, parasse de trabalhar, descansasse, dedicasse esse dia para o Senhor que Deus proveria, e acabou, gente, era o descanso. Só que aí foi tido que, não pode trabalhar. O que seria esse trabalho? Então, a tradição oral meio que vai explicar isso. Olha, você não pode fazer isso, trabalha isso. Então, exemplo, tudo, gente, desde de colher até você atender um necessitado não podia. Aquilo era considerado trabalho. Então, Jesus foi bater de frente, foi confrontar os religiosos por causa do tradicionalismo deles. Porque eram tantas regras e regras. Isso, o sábado é apenas um exemplo. Mas eram tantas regras que o povo religioso, eles seguiam à risca. E eles estavam tanto naquela bolha da religiosidade que se alguém pisasse fora, eles condenavam. Por isso que Jesus vai dizer, vocês colocam fardos pesados para que as pessoas não entrem no reino de Deus, mas quem não vai entrar serão vocês. Porque eles estavam ali se tornando guardas fiscais de quem cumpria e descumpria a lei de Deus. Só que muitas das vezes essa lei era tradição deles. Eles que incluíam.
inclusive o autor ele vai falar que tinha a Mishnah, se eu não me engano se fala assim. A Mishnah, por exemplo, tem páginas e páginas e páginas falando sobre o sábado. Então isso é que eles foram acrescentando. É como se eles pegassem ali a Constituição que a gente tem no direito, e aí eles pegam, não pode isso. E aí eles vão meio que tipificando, né? Eles vão ali esclarecendo o que seria isso. Então foi mais ou menos o que os religiosos fizeram naquela época. Então vamos lá, né? Enquanto, como eu falei, a tradição oral ao longo do tempo foi sendo mais valorizada que o mandamento de Deus. E é isso que Jesus vai repreender dos religiosos. Então eles estavam afastando daquilo que realmente importava na lei, né? Então eles, por exemplo, né? Eles estavam tirando as pessoas, porque qual era o princípio do sábado? Descanso, um dia consagrado ao Senhor. E aí eles estavam tanto assim, tem que guardar o sábado, e eles guardavam o sábado até o ponto que Jesus curou um homem no sábado e eles repreenderam Jesus, dizendo que não podia trabalhar no sábado. É por isso que Jesus responde, sábado não foi feito para ser Senhor. Eu sou o Senhor do sábado. Gente, maravilhoso. E então eles estavam afastando aquilo que mais importava, fazer os rituais de pureza e as idas ao templo. Os fariseus, exemplo, né, a questão da pureza. Os fariseus levavam tão a sério a questão da impureza que eles se empenhavam em separar as coisas que eram sagradas do profano. Então, tudo aquilo que era limpo e tudo aquilo que era sujo. Então, a Mishnah vai dedicar 185 páginas sobre a lei da impureza e da pureza, o que tornou os fariseus obcecados por limpeza. Só que Jesus vai denunciar algo muito além da sujeira aparente. Eles elevaram a tradição oral ao status divino. Então, eles estavam levando tão a sério a risca e ainda mais pesado na questão da pureza e da impureza que Jesus quer. O que ele vai declarar? Não, o que contamina não é o que está do lado de fora para o lado de dentro. Não, o que contamina é o que está de dentro para fora. Então, ele vai dizer, vocês se preocupam tanto em lavar as mãos, os pés, que vocês não cuidam do seu interior. Então, eles ali higienizavam todo o corpo para chegar ao templo. Se eles tocassem numa mulher que era impura, eles imediatamente se limpavam para poder tocar no sagrado. Era uma coisa, gente, era um toque terrível, extravagante. Mas Jesus vai dizer o que? Não, olha só. Vocês são como sepulcro caiado, que por fora é bonito, mas por dentro está podre. Por isso que Jesus vai, só aumentando ainda mais a ira dos fariseus, né? Então Jesus ali realmente estava marcando a sua ida ao Getsemane, ali ao Calvário. Então, na bolha religiosa dos fariseus, eles deixaram de lado o amor de Deus e tornaram o serviço ao Senhor um fardo. Eles estavam tão obcecados por essa tradição oral que eles impediam dos excluídos, os marginalizados, homens, né, que não pertenciam ali àquela classe social deles, pediam mulheres, crianças de chegarem ao Senhor. Eles impediam os samaritanos, um grupo que eles tinham rivalidade, eles impediam os gentios de conhecerem o Senhor Deus, o Yahvé. Por isso que Jesus vai chamar os fariseus de hipócritas, porque eles estavam muito mais preocupados com o status social, com a audiência pública em agradar do que agradar o coração de Deus. Eles se importavam mais em mostrar suas orações de locais públicos, jejuns e dízimos, ofertas, diante dos homens, para serem vistos como, olha, eles são piedosos, olha como eles são
eles são bondosos. Porém, que os fariseus faziam era fachada. Eles desprezavam os doentes e pobres, desamparavam os pais idosos para ofertar no templo. Isso era o corban, né? Quando havia uma oferta chamada corban. E esse corban, na verdade, era destinado aos pais que já eram idosos. Então, os filhos, eles deveriam cuidar dos pais. Só que os fariseus pegavam esse dinheiro, que eram os pais idosos, e ofertavam no templo, por status social, para dizer que eles tinham dinheiro e eles, olha como eu dou de coração uma quantia enorme. Mas aí Jesus vai dizer, vocês deviam cuidar dos idosos, cuidar dos órfãos, das viúvas. Eles simplesmente desprezavam. E é interessante quando Jesus vai contar, vai trazer o exemplo do fariseu e do publicano. Então, ele vai dizer o autor, e eu vou aqui ler as palavras do autor. Essa história certamente soou de ponta cabeça para a audiência de Jesus, porque ele vai dizer que o fariseu ia lá no meio e dizia, olha, Senhor, eu sou um homem que eu jejuo, eu oferto, eu leio a tua lei, eu sigo a risca, que não sei o que, vai lá mostrando o currículo impressionante do fariseu. Em contrapartida, temos um publicano ali prostrado, ajoelhado, com a cara no pó, como a gente diz, dizendo, olha, eu sou o pior dos pecadores, eu sou miserável, mas eu sou necessitado da sua graça. A gente vê ali um fariseu que conhecia tanta história do povo judeu, que sabia dos milagres de Deus, dos atributos de Deus. Eles estavam longe de Deus, por mais que eles cumprissem os rituais, por mais que eles seguissem à risca os mandamentos do Senhor. Em contrapartida, nós temos um publicano, que na verdade era um povo, né, ali uma classe odiada pelos judeus, desprezadas por trabalhar com o povo romano, um publicano que ali reconhecia que ele era um miserável, a condição dele, e pedia a graça de Deus. Ali ele reconhecia que Deus, apesar de santo, ele poderia ser aceito por Deus, enquanto o outro, se achando tal, estava longe de Deus. Chocante, né? Então é isso que Jesus vai ali, mexer na bolha religiosa dos fariseus. Aqueles que, aí o autor vai dizer, aqueles que arrogantemente confiam em si mesmos e desprezam a Deus, desprezam os outros, rejeitaram a Deus, apesar de todos os seus movimentos religiosos. A adoração egocêntrica zomba dos outros em vez de provocar uma análise profunda. Então, a palavra de Deus não estava sendo eficaz na vida desses religiosos. Em vez de eles olharem para a história e dizer assim, nossa, eu sou pecador, eu sou o pior dos pecadores, não, eles se agarravam aos seus rituais. Ali, a tradição oral, para se mostrar a Deus que eles eram perfeitos. E Jesus estava dizendo, olha, e o coração de vocês, e o interior de vocês, como é que está? O coração dos fariseus estava longe de Deus, apesar de cumprir piedosamente os rituais sagrados e as leis. O orgulho dos fariseus impedia que os ímpios chegassem à mesa da salvação. O reino de ponta cabeça é clara e Jesus mostrou isso. Aqueles que os religiosos consideravam imundos, indignos de entrar no reino de Deus, foram convidados a estar com Jesus e aceitaram o Evangelho, as boas novas, de coração aberto.
enquanto os fariseus estavam com seus corações fechados. É isso, gente. Por isso que a religiosidade, nós temos que ter cuidado, ela, em vez de aproximar você de Deus, ela te afasta. Às vezes a gente se pega ali cumprindo tudo bonitinho, obedecendo, talvez achando que estamos ali cumprindo tudo. Achando que Deus está, aprovando, aceitando. Mas e o seu coração? Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi pedia por um coração quebrantado e contrito, um coração que se arrependia. E é esse coração que Deus quer. Os fariseus achavam que, eles eram perfeitos por seguir à risca os mandamentos. Mas e o coração deles? Com que intenção, com que motivação eles estavam fazendo o que eles estavam fazendo? Jesus revela isso. Jesus vai dizer, é para ser visto pelos homens. E eles terão a sua recompensa. Né? Eles têm a sua recompensa, que é ser visto pelos homens. Quer ser visto pelo homem? Você vai ser. Mas não espere essa recompensa de Deus. Porque seu intuito não é esse. Aquele publicano, ele queria ser visto somente por Deus. E foi o que aconteceu. Deus viu. O autor também, ele vai contar outras situações que Jesus bateu de frente. A cura de homens no sábado. E ele vai mostrar que o reino de Deus está acima da tradição oral. Importa mais aquela vida que Deus ama do que uma simplesmente tradição oral que estabeleceu limites quando Deus não estabeleceu. Jesus escandaliza, para finalizar, para o vídeo não ficar longo, Jesus escandaliza os religiosos ao ter comunhão com os pecadores. Coletores de impostos, pastores, vendedores ambulantes, criadores de pombo, curtidores e outros trabalhos que as pessoas tinham tido. Eram trabalhos que eram considerados impuros. Os religiosos recusaram a mesa do banquete. Então Jesus vai lá. Bom, tem aquela parábola, né? Que o rico, se eu não me engano é o rico, né? O rei. Ele vai preparar uma festa e ele convida um monte de gente, né? Ele convida lá. Só que cada um vai dando sua desculpa. Cada um ali vai rejeitando o convite. Não, eu tenho que cuidar da minha casa. Eu tenho que cuidar da minha mulher que eu acabei de casar. Não, eu tenho que cuidar dos meus negócios. E aí, o que esse rei vai fazer? Ele vai convidar os coxos, os aleijados, os leprosos, os doentes. E são esses que aceitam ir na festa. É isso que Jesus vai mostrar. Então, se os religiosos rejeitaram, então eu vou naqueles que não vão rejeitar, que são esses cegos, os surdos, os mutilados, leprosos, doentes, pobres. E eles abraçaram prontamente a acolhida de Deus. Eles aceitaram o convite de Deus e encontraram a salvação. É isso. Esse é o reino de ponta cabeça. Que a gente acha que na aparência tá tudo bonito, mas Jesus vai mostrar, não é bem isso. É totalmente invertido. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo e continue aí nos assistindo, que tem mais coisa ainda para falarmos desse vídeo. Então, fique com a gente, um grande beijo e até a próxima.